Olá, tudo bem? Bom, estamos diante de mais uma aula. E na nossa aula de hoje será a nossa primeira aula do nosso projeto Oração e Jejum do Grupo Palavra Viva. Então, hoje, o tema da nossa aula é oração e hipocrisia. Então, para começar a nossa primeira aula, vamos direto para Mateus, capítulo 6, versículos 5 e 6, que diz o seguinte: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Vamos fechar nossos olhos e orar para a nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus, Pai, graças te damos por tudo que tu tens nos oferecido até agora, Pai. Ó Pai que estás no céu, Pai, obrigado, Senhor, por todos os ensinamentos que tu tens nos oferecido até agora, Pai. E agora, Pai, nos ensine a orar conforme a tua palavra, Pai. Nos ensine como podemos nos comunicar contigo, Pai. Como podemos, Pai, falar contigo no nosso secreto, no nosso íntimo. Nos ensine, Pai, como ter comunhão contigo. Em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos. Amém. Bom, a gente viu agora, recentemente, sobre as esmolas. Sobre dar as esmolas, sobre o galardão e sobre a proposta de ser visto. Jesus, ele não muda essa proposta quando chega aqui. Pelo contrário, ele se aprofunda ainda mais nessa proposta. Nós veremos 3 vertentes, que é o que Jesus está falando aqui no sermão. Ele primeiro fala sobre as esmolas, o dar. Depois ele fala sobre oração e por último ele fala sobre o jejum. E falaremos sobre então esses 3 aspectos da comunhão com o Senhor. Então, voltando, concluímos que esta é a porção das Escrituras que ela é muito curiosa, por quê? Porque provavelmente é uma das mais percrustadoras e humilhadoras que existe na Bíblia. É isso mesmo. Então, vamos lá. Aqui você vai se perguntar, mas por quê? Porque não existe, vamos dizer assim, nenhum outro livro que tenha o poder que a Bíblia tem. Não existe nenhuma teoria, nenhuma filosofia capaz de fazer aquilo que a Bíblia é capaz de fazer. E na Bíblia, a Bíblia por si só ela já é percrustadora. E essa passagem específica é uma que eu particularmente considero uma das mais percrustadoras do nosso interior que tem na Bíblia. Por vezes, acontece que a gente tende a excluir por essa passagem. Como assim excluir por essa passagem? A gente tende a nos excluir dessa passagem. Porque a gente lê essa passagem e pensa diretamente nos fariseus. Jesus está falando contra os fariseus e contra aquelas pessoas hipócritas mesmo. Portanto, a gente pensa diretamente nessas pessoas hipócritas e nos exclui da passagem como se ela não fosse para nós. Onde ela diz: quando orares, não sejam como os hipócritas, que eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Aí você pensa, tá, eu não fico em pé nas ruas e não oro nas sinagogas a fim de que as pessoas me vejam. Portanto, essa passagem não é para mim. Cuide muito com o engano. Porque, na verdade, essa passagem é especificamente para nós. Porque a partir do momento que a gente nos exclui desse ensinamento, a gente está nos excluindo do que seria um ensino claro de Jesus nas Escrituras. A gente está excluindo todo o ensino de Jesus.
de toda a Escritura, ao nos excluir desse único trecho. Então, o pecado, percebe-se, como a gente já estudou, ele é algo que está no interior, certo? Ou seja, percebe-se que ele está no interior, mas agora eu digo a vocês que ele não só está no interior, mas ele também não somente está quando estamos distante de Deus. É fácil pensar que o pecado está no interior, certo? Beleza, a gente aprendeu que o pecado está no interior, mas entenda também que, de fato, até quando estamos perto de Deus, o pecado está lá. Entenda, o pecado, ele não é de agora. Eu digo isso muito para mim mesmo. E digo agora para vocês também pensarem nisso. Quando vocês pecarem e se verem no estado de pecador, entenda uma coisa, o pecado não começou com vocês. O pecado não começou agora. Antes, o pecado começou há muito tempo atrás com um ser cujo hoje nós nomeamos de Satanás. Ele nada mais era do que um anjo. E um anjo criado perfeitamente. Perfeitamente. E ele aconteceu? Ele se corrompeu. O pecado o corrompeu. E nisso ele caiu em terra e hoje está aqui. Com um objetivo: destruir tudo que Deus criou. Então entenda que o pecado ele é poderoso. A ponto de que, mesmo quando você está na presença de Deus, se fosse possível, e eu afirmo que se fosse possível, se o pecado tivesse todo esse poder, até no céu o pecado perseguiria a gente. Até no céu. Se ele tivesse esse poder. Isso, vou citar aqui do seguinte exemplo. Imagina, a gente está na rua e a gente vê um bêbado. Um cara beberrão ali, saiu bêbado do bar. Aí automaticamente as pessoas olham para aquilo e pensam: isso sim é que é o pecado. Esse bêbado está no puro pecado. Essa é a essência do pecado. Mas eu digo a vocês que isso não é a essência do pecado. A gente vê a essência do pecado quando você vai orar, dobra os seus joelhos. E ali, na sua oração, o pecado está na sua mente te tentando. Aí eu te digo, essa sim é a essência do pecado. Vocês pensam que por estarem na presença de Deus, vocês estão isentos do pecado? Jesus, quando foi para o deserto, orar 40 dias, orar, ainda assim o pecado foi lá e o tentou. Tava lá o pecado. Tentando Jesus. Percebe? Percebe? Então, a presença divina, ela tá ali. Mas o pecado também está. E isso é assustador. Pensar que mesmo ali, ajoelhado, dobrado o joelho e orando na presença de Deus, o pecado ainda vai estar lá, nos assombrando. Isso chega a ser perturbador em muitos aspectos, mas é a realidade. Portanto, esse ensinamento, ele é sim para você que está assistindo. Não é para aquela pessoa que está começando na fé. É para aquela pessoa que já é batizada no Espírito. É para aquela pessoa que já foi nascida de novo. É para aquela pessoa que já foi feita nova criatura. É para aquela pessoa que já está na presença de Deus. Esse ensinamento é para essas pessoas. Esse ensinamento não é para quem é novo na fé. Esse ensinamento não é para quem está distante de Deus. É para você que já está em Deus. Então, não pense que é só pensar na hipocrisia vista e se excluir dessa passagem como se não fosse, não tivesse a ver com a gente, pronto. Antes, Jesus adverte quem ora. Ele diz, aqui no começo do versículo, ele diz aqui, ó, e quando vocês orarem, ele está falando isso para
aquele povo que já orava. Ele está falando, quando vocês orarem, vocês... Entende? Então, a hipocrisia, até mesmo o crente nascido de novo está sujeito a passar por isso. E digo mais, isso daqui não se trata sobre fariseus. Não se trata sobre fariseus que oram nas praças, em público, ou que fazem shows. Tá ali, ó. São claros exemplos de hipocrisia. Eles estão ali e Jesus diz, eles já receberam sua recompensa. Pronto. Mas antes, o problema é o interno, é o inconsciente, é aquela hipocrisia que a gente não vê. Porque o maior perigo não é a hipocrisia consciente, aquela hipocrisia vista que todo mundo vê. É aquela hipocrisia que nem mesmo a pessoa que está sendo hipócrita, nem ela consegue ver. É a hipocrisia que nós não sabemos que temos. Essa sim é a mais perigosa. Então, percebe-se que o pecado, ele tá ali, até mesmo para quem já é nascido de novo. Então, cuide com esse alerta. E não pense que esse ensinamento exclui, porque pelo contrário, é justamente para aqueles que estão em Deus, todos, sem exceção. Vamos entrar agora na passagem específica. Jesus nos ensina que existe uma maneira certa e errada de orar. Isso chega a ser lógico. E Jesus também ensina uma coisa, que ela se volta muito para dentro de si. Como assim? O ensinamento dele está justamente ensinando que muitas das vezes as orações elas tendem a voltar, e o problema geral das orações é voltar para dentro de si. Vamos se dizer, Lucas 8, do versículo 9 ao 14. Perdão, falei errado. Lucas, capítulo 18, do versículo 9 ao 14, que diz o seguinte: a alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era o fariseu e o outro o publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Nem ele ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tenha misericórdia de mim, que sou pecador. Então, uma coisa que eu quero que você entenda. O que Deus está dizendo para este publicano, este já recebeu sua plena recompensa. Vamos lá. Os fariseus, eles tinham esse costume de orar nas ruas, nas sinagogas. Muitos, eles ofereciam a desculpa de que o seguinte: quando eles iam para o templo para realizar as orações, muitas das vezes é como se eles dissessem, eles demonstrassem o seguinte, que a intenção deles de orar era tão forte, mas tão forte, que não dava tempo deles chegarem no templo para orar. Então eles oravam ali mesmo, onde eles estavam. E eles paravam ali para orar. E eles davam justamente essa justificativa de que era tão forte o desejo de oração deles, que eles não conseguiam chegar a templo, no templo para orar. Eles oravam antes, no meio do caminho. Percebe-se que aqui, o primeiro erro que o fariseu comete, que é o que Jesus está nos ensinando, é o de se interessar por mim mesmo como sendo quem ora. O negócio aqui é justamente o quesito de anelar ser vistos pelos semelhantes. A pergunta, quando você ora, por quem você quer ser visto? Existe um certo ou errado forma de ser visto? Claro que existe. Eu te pergunto muito simplesmente, você quer ser visto por Deus quando ora ou você quer ser visto pelos seus semelhantes? E eu afirmo com clareza que a maioria das vezes nós queremos ser vistos. Queremos ser vistos. Então, vamos lá. Entenda que é o ponto que se segue é o seguinte: aquele fariseu,
tinha 2 pontos a se separar. O primeiro ponto era a que ele falava no íntimo. A fala dele. Muitas das vezes a gente julga a fala dele. Mas outro ponto é o seguinte, é o fato dele ter feito isso no local que ele estava. Perto. Enquanto o publicano ficou longe, ele ficou perto e ali ele se pôs a orar. Mesmo em silêncio, mas ele estava ali num local propício que todos vissem que ele estava ali orando. Percebe-se? Ele tinha, querendo ou não, essa vontade de que ele fosse visto como um homem de oração. E muitas das vezes nós somos assim. Queremos ser vistos como pessoas de oração, como pessoas que estão ali, que oram fervorosamente, que falam bastante, tem falas bonitas e isso e aquilo, e queremos ser conhecidos assim. Se isso ainda não te convenceu que você passa por essas dificuldades, vamos continuar. Outro ponto mais aprofundado disso é que se desenvolve um desejo positivo e real de ser vistos pelos outros quando estiver orando. Aqui, a gente já está indo muito além. É realmente a pessoa querer fazer que nem o hipócrita, só que de uma forma diferente. É ele realmente querer ser visto orando. Como, por exemplo, o exemplo desse fariseu. Chega a ser sutil, chega a ser tão discreto, chega a ser tão... Então, podemos pensar consigo mesmo. Eu nunca fiquei na rua. Eu nunca, jamais fiz tais coisas. Mas eu tenho um exemplo para contar. É um exemplo onde eu vi e eu não posso me pôr na posição de julgar aquela pessoa. Mas vi 2 exemplos. Exemplo de um homem cujo ele pregava. Aí, de repente, quando ele sentia no coração, ele subia no topo de uma pedra e ali orava. E todos viam ele orando em cima daquela pedra. Ou o exemplo também de um homem que, em determinado local, sempre que ele transitava de uma sala para outra, de vez em quando ele sentia o toque ali de Deus, sabe? E ele automaticamente se dobrava o joelho, se ajoelhava ali onde ele estava, no meio do corredor, e começava a orar ao Senhor. Olhando dessa forma, você pode pensar que é muito lindo a reverência que essas pessoas estão dando. É linda, é maravilhosa. Mas Deus, eu afirmo com uma certa não clareza. Por quê? Que o homem avalia a si mesmo, pois é Deus quem conhece o vosso coração. Mas uma coisa eu afirmo, estes homens já receberam sua plena recompensa. Eles já conseguiram ser reconhecidos. Você pode pensar, mas Lucas, eu nunca me exibi no corredor. Eu nunca subi em cima de uma pedra para que as pessoas vissem que eu sou uma pessoa de oração. Nunca orei no meio das ruas a ponto de ser visto pelos homens. Mas antes, eu fiz aquilo que Jesus me mandou. Eu entrei no meu quarto, fechei minha porta e orei em secreto. E eu digo, ainda assim, você pode ter problemas. Porque, mesmo fazendo isso, você pode fazer isso de uma forma que você queira, deseje e até deixe claro para as pessoas que estão de fora desse quarto que elas saibam que você está orando. É você se trancar na porta e ficar ali um tempão trancado a ponto de você dentro aqui do quarto, no seu íntimo, pensar, será que as pessoas de fora estão pensando que eu sou uma pessoa de oração? O que será que elas estão pensando de mim? A partir do momento que você pensa no que as pessoas pensam de mim, você já está querendo ser visto. Será que as pessoas estão notando o tempo que eu estou passando aqui dentro orando? Até isso é possível. Sim, fazer de uma forma que as pessoas saibam que você está orando em secreto. Dando por uma pessoa que tranca a porta,
que ora muito tempo, fica horas trancado no quarto orando em secreto, de alguém que preza muito a oração, e assim você acaba por ansiar de receber essa fama. Chega a ser sutil, sutil demais, a ponto de nem percebermos. E Deus nos alerta que o homem avalie a si mesmo. Você precisa avaliar as suas intenções. A pergunta: o que acontece nesse quarto secreto? Já parou para pensar? Uma, você quer ser visto. Ah, mas eu estou em secreto, mas quer ser visto. O segundo ponto vai ser falado na próxima aula, com mais profundidade. Por enquanto, vamos nos fixar nesse primeiro. Gente, entenda uma coisa. Muitas das vezes a gente nega essa vontade de ser visto, mas entendam que o homem, ele já nasceu com uma inclinação natural de querer ser visto. O homem, ele tem uma inclinação, um desejo, um anseio, algo dentro dele que quer ser reconhecido. Quer ser reconhecido por outras pessoas. Ou mais, quer agradar a si mesmo. Quer a si mesmo se pôr numa posição de proeminência, a ponto de querer agradar a si. Que não foi o que vimos? Então, eu não estou querendo dizer que a gente deve nos tornar obsessivos, excessivamente observadores ou excessivamente críticos com tudo que fazemos e com tudo que os outros fazem. Nada disso. Por favor. Mas antes, é realmente que o homem avalie a si mesmo. Presta atenção, não é avalie os outros, avalie a si mesmo. O que passa nas suas intenções? Quais são os seus desejos? Quando você está ali orando, o que passa na sua cabeça? O porquê que você está ali orando? Avalie. Por quê? É muito fácil detectar um hipócrita consciente. Muito fácil. Ele tá ali. Tá visto, escancarado para todo mundo ver. O hipócrita inconsciente, ele consegue enganar até a si mesmo. Nem ele sabe o tamanho da hipocrisia que ele tá caindo. Porque até ele acredita nas próprias hipocrisias. Então, perceba-se. Existe ainda uma variação maior do que essa. Uma coisa que eu achei muito bacana de ser reparado é que muitas das vezes a gente ora também com o objetivo de que as pessoas recebam uma influência sobre isso. Como assim? Eu estou me referindo especificamente aqui às belas orações. É um ponto muito delicado e eu pensei muito se eu traria esse ponto aqui para aula, mas eu decidi trazer. E eu queria que vocês tomassem tempo para refletir sobre isso. As chamadas belas orações. Aquelas orações preparadas, aquelas orações lindas, bem estruturadas. Aí eu penso, será que devemos fazer essas belas orações? Eu tenho realmente pensado que, na verdade, jamais deveriam nos direcionar a Deus com belas orações. Porque essas belas orações, elas tiram muito de algo que é essencial na oração, que é a naturalidade. Pensa comigo da seguinte forma. Vocês acham mesmo que tudo que tem que ser feito para Deus precisa ser belo? Lindo? Aí eu te pergunto, e aquelas pessoas que não têm condições de fazer algo belo para Deus? Como que elas ficam? Vão ser condenadas, será, porque não conseguiram fazer algo belo para Deus? É por isso que essas belas orações muitas das vezes são complicadas. E em muitas situações a gente vê até aquilo muito que vemos, que são as orações escritas. Aquelas orações que já vêm escritas, que muitas religiões fazem isso.
tem orações escritas, é por isso que muitas das vezes essas orações escritas não têm significado nenhum, não são nada. Muitas das vezes, não digo sempre. Porque imagina você se direciona a Deus com belas palavras. Eu te pergunto uma coisa, você fala assim com a pessoa que você ama? Você chega com a pessoa que você ama com um discurso pré-preparado, um vocabulário bonitinho, perfeitinho? Você fala assim com a pessoa que você ama? O negócio da oração é justamente a fala natural com o Senhor. Você está conversando com o Todo-Poderoso, ou melhor, com aquele que você ama, ou diz que ama. E você está conversando com um ser que mais te ama nessa terra. Glória a Deus por aquele irmãozinho que fica lá no fundo, que não consegue formular uma frase correta sem matar o português. Não consegue formular uma frase gramatical correta. Mas glória a Deus pela vida desse senhor ou dessa senhora. Porque a oração dele é honesta, é sincera. Ele realmente ora ao Senhor. Não precisa ser belo. Percebe? Mas sabe qual é o problema de fazer a oração bela? O objetivo real da oração bela não é agradar a Deus. É que os homens sejam vistos. É exercer uma influência sobre os homens, a ponto de que as pessoas olhem para você e pensem, puxa, como essa pessoa ora tão belamente a Deus e eu aqui com a minha oração fraca não consigo acertar nenhuma frase sem matar o português. E o que acontece? Essas pessoas muitas das vezes se sentem para baixo porque não conseguem formular orações belas. Eu diria, na verdade, que as orações belas atuam mais negativamente do que positivamente. Mas reflita sobre isso. Apenas reflita sobre isso. Então, vimos que o ser humano ele tem essa necessidade natural para a aprovação dos homens. E Jesus deixou isso claro quando ele diz: cuide para que não sejam vistos, né, como os hipócritas, para que eles fazem isso para ser vistos pelos homens. E é justamente por causa desse querer visibilidade pelos homens que religiões viram palcos, pregações, coach, orações viram performance, viram show. É tudo um grandíssimo show, onde a gente nada mais, nada menos está diante de um homem respeitável ali no púlpito. Um homem admirável ali no púlpito. Um homem que tem o seu respeito. Por quê? Porque ele é um homem digno, reto, de oração, e isso com muita sabedoria. Glória a Deus por esse homem. Oro muito pela vida desse homem. Mas ai desse homem. É tudo o que ele vai receber. A admiração dos homens. O que Jesus fala? Beleza, Lucas, entendi. Mas o que Jesus fala então sobre esse assunto? Muito simples. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Aqui percebe-se várias coisas. Mas quando você orar, vá para seu quarto. Como assim? Vá para seu quarto. Você pensa, Lucas, mas eu vou para o meu quarto. Será que você vai mesmo para o seu quarto? Entenda uma coisa, quando Jesus fala quarto aqui, muitas das vezes a gente pensa no quarto físico. Tipo, aqui agora eu estou no meu quarto. Mas ele não está falando do quarto físico. Não é o quarto em si. Jesus não está falando de um local físico. Antes, ele está falando sobre um ponto em específico
circunstancial. Como assim? Vamos pegar o exemplo daquele homem que orava no corredor. Será que aquele homem tinha necessidade mesmo de se ajoelhar ali no corredor para orar? Não tinha. Antes, o que ele podia fazer? Ele podia entrar no quarto e fechar a porta. Ele podia, enquanto ele ia de um corredor para o outro, orar ali, enquanto ele caminhava de um corredor para o outro, ali em secreto, de uma forma até discreta, que ninguém visse que ele estava orando. Esse é o quarto. É quando eu estou ali na rua, passando em público. E nisso que eu estou ali passando em público, eu começo a orar ao Senhor. Só que eu começo a falar assim, a ponto de que as pessoas olhem para mim e só achem que eu estou falando sozinho. Mas jamais elas vão imaginar ali que eu estou, na verdade, orando ao Senhor. Por quê? Porque o que eu fiz? Eu entrei no meu quarto e fechei minha porta e estou ali. É só eu e Deus. O fechar o quarto é a partir do momento que eu me desligo do que está por fora e foco só em Deus. Aqui eu já repreendo uma coisa, que muitas das vezes as pessoas repreendem orações em público por causa disso. Repreendem cultos de oração por causa disso. Em nenhum momento Deus repreende culto de oração. Em nenhum momento Deus repreende aquele orarem juntos em comunhão publicamente. Jesus não repreende isso. Porque é possível até mesmo ali, no grupo de oração, você orar em secreto. Até ali. Que é o quê? Você aqui e se desligar de tudo que está por fora. Esquecer as pessoas. É muito comum a gente começar uma oração e a primeira coisa que a gente faz é a gente começa a orar pelos irmãos da igreja, começa por fulano de tal, fulano aqui específico. Sabe? Uma coisa que o Lloyd fala que eu achei admirável. Eu até pensei que ele estava errado nesse ponto, mas não, na verdade ele não está errado. Ele está num ponto justamente que Jesus quer trazer para nós. Ele não ora pelas pessoas. Sabe por quê? Ele não ora pelas pessoas porque ele sabe que ele está ali, é ele e Deus. Ele é um pastor. Então, quando ele ora em público ali nas pregações dele, ele ora entre ele e Deus. Ele em nenhum momento cita o nome de uma pessoa específica. Porque a oração ali é em público, ele não quer puxar a atenção de ninguém para ele. Então, antes, o que ele faz? Ele se esquece de todos, até de si mesmo. Ele entra no quarto secreto dele e ora. Eu também não estou dizendo que é errado orar pelas pessoas, mas antes ele faz isso no secreto dele. No secreto dele ele faz isso. No secreto dele ele ora pelas pessoas. Ainda temos 5 aulas sobre oração para nos aprofundar sobre isso. Que vai explicar tudo isso. Mas entenda, é a partir do momento que, mesmo estando em público, num círculo de oração, por exemplo, ou em secreto, a gente se fecha ali, no nosso eu, tranca essa porta e esquece tudo que está por fora, não importa quem está na minha volta, quem seja, o que a pessoa está pensando, o que está acontecendo, antes eu me fecho e agora está só eu e Deus. E nesse meu secreto, o que Deus vê no meu secreto, ali Deus me recompensará. Tem gente que entra no quarto, de fato literal, físico, tranca a porta, ora ali, não sei o que a pessoa ora, sai e lá fora ela não ora nada. Quer dizer que é só o quarto que eu vou orar. Tipo, qualquer oração, só no quarto. Quando eu estiver fora do quarto, aí já não é o local de oração. Percebe o erro que muitas das vezes interpretar essa passagem como um simples local físico traz? Não é um local físico. Então, quando estivermos orando em público, devemos excluir tudo, até mesmo outras pessoas e até a nós mesmos, e então focar naquele que realmente merece a nossa oração. E ele diz mais: ore ao seu Pai que está em secreto. Lembra do que a gente falou? Deus é um Deus que vê. A pergunta é: quando você ora para ser visto por quem? Pelos homens ou por Deus?
Porque se você crê em Deus, você sabe que você não precisa se expor. Eu posso, como por exemplo falei, no meio da rua, ali, eu sozinho, no meu eu, falar sozinho ali, orar a Deus ali. As pessoas podem achar que eu sou doido, que eu tô falando sozinho, mas elas não vão saber que eu tô orando a Deus. E somente o meu Deus que vê o que está em secreto, ele tá vendo ali eu orando a ele. Só ele vê. Por quê? Porque aquele crente vai pensar no meu interior, eu sei e eu só quero que Deus veja. É para Deus que eu tô orando, eu não tô orando para homens. Então, para quem você está orando? Sabe qual é o seu quarto? O seu quarto é a rua. O quarto é aquele corredor. O quarto é aquele círculo de oração onde você está publicamente. O quarto é quando você está ali na igreja, sentado naquela cadeira, e você sente de orar ao Senhor, e ali você ora em secreto. Ali só você e Deus. Você muitas das vezes até evita fechar o olho para que as pessoas reparem que você está orando. Você ora de olho aberto mesmo. E está ali, conversando com o Senhor. Percebe o ponto que eu estou querendo chegar? Esse é o quarto. Não adianta se trancar no quarto físico, entrar aqui dentro e não saber bulhufas do que está fazendo. Ou fazer de uma forma que você está aqui dentro, mas você está pensando em lá fora, quem está vendo você orar. Pensar lá fora, quem está reparando o tempo da oração que você está passando aqui dentro. E muitas das vezes você não sabe nem o que falar aqui dentro. Você entra, tranca no quarto físico e entra aqui e não sabe o que falar. Vamos conversar isso na próxima aula. Então, entendo. É sempre lembrar de o quarto não importa, não se trata de local físico, mas antes o quarto é o meu secreto e Deus. E é ali que eu devo orar, no secreto. E mais, para que o Pai que vem em secreto, porque ele vê o secreto, então o Pai que vem em secreto o recompensará. É aí que você receberá sua recompensa. E mais, o Pai. Percebe que ele cita o nome. O Pai. É o seu Pai quem está vendo. Não é qualquer pessoa que está vendo. É o Deus Todo-Poderoso. É o Deus onisciente, onipotente e onipresente que vê tudo e todos. É Yeshua que está vendo. É Jeová. O Criador de todo o universo. O Todo-Poderoso. Como eu disse, não precisa falar bonito, mas antes seja você. Converse com seu pai. Você não está falando com um juiz dentro de um tribunal. Jesus não chama ele de Deus. Deus é Deus. Mas antes ele chama Deus de Pai. Percebe de novo aquele publicano. Aquele publicano não formulou palavras bonitas. Antes, o que ele fez? Ele se isolou longe, distante. A palavra diz que ele não teve nem a coragem de olhar para o céu. Antes ele olhou, bateu no peito, dizendo: Pai, tens misericórdia de mim, que sou pecador. Pronto! E o que Jesus diz? Esse sim vai ser exaltado. Esse sim Deus ouve. Ele não formulou frases bonitas, palavras bonitas. Antes ele foi no secreto, no interior dele e falou de coração. E ele sabia, aquele publicano, ele sabia de quem ele estava diante do Deus Todo-Poderoso. O Deus que é um Deus de amor, de juízo, de misericórdia, de bondade. Ele sabia. Então, a orientação para vocês agora, eu vou reformular. Mas quando orares, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao Pai, que está em secreto.
Então teu Pai, que vê o secreto, o recompensará. Agora você sabe o que significa essa frase. Vamos orar. Senhor, meu Deus Pai, graças te damos, Senhor, por mais este ensinamento, Pai. Nós só temos a te louvar e te agradecer, Pai. E que no nosso secreto, Pai, nós venhamos ser sinceros, Pai. Que venhamos ter um amor verdadeiro por Ti, Pai. Nos ensine, Pai, e nos mostre aquilo que não agrada a Ti, Pai. Se fazemos as coisas com o fim de ser vistos, Pai, nos mostre. Se a gente está caindo em alguma hipocrisia do qual nem nós nos damos conta, Pai, nos mostre. Mostre aquilo que não agrada, Pai. Nos ajude a examinar a si mesmo, Pai. E, Pai, que todos que estão vendo esta aula agora possam ir no quarto delas, trancar a porta e falar contigo em secreto. E então recebam sua plena recompensa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, te louvamos e te agradecemos. Amém.